Olá, muito boa noite e é muito bem-vindo a mais este Encontro com Deus. Em nome de toda esta equipa que apresenta e que leva para o ar em cada semana este programa Encontro com Deus, o nosso grande abraço. Felicitamo-lo, querido amigo, querida amiga, que esta noite realmente o Senhor possa falar ao seu coração através da sua santa palavra. Nós iremos falar sobre um tema muito interessante. Eu tenho a certeza que você vai apreciar muito. Mas antes, porém, eu quero convidá-lo a cantar. Por que não? Vamos cantar e vamos, através desse cântico, manifestar a nossa saudade, a saudade que já temos de um dia poder estar na pátria celestial com Jesus. Vamos então cantar em louvor ao nosso Deus. Na linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, fazem-me almejar das maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. É fiel a vinda, é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta, com ele ao céu irei. Maravilhoso cântico que pudemos esta noite cantar com alegria. E agora eu quero convidá-lo também para um momento de oração. Vamos agradecer a Deus por tantas bênçãos que nos tem oferecido. Eu convido aí onde você estiver, seja onde for, a inclinar a sua fronte. Mas se estiver a ouvir-nos através da Rádio Clube de Sintra, por exemplo, e estiver a conduzir, então ouça apenas esta oração. Vamos inclinar a nossa fronte, aqueles que o puderem fazer. Querido Pai, nós te agradecemos pelas bênçãos que tens derramado sobre a vida de cada um de nós, teus filhos. Agradecemos-te por estes queridos amigos, teus filhos a quem tu amas, pela sua persistência em procurar a tua palavra através deste canal da Novo Tempo. Que os possas abençoar ricamente esta noite, a todos nós, a mim também, e que a tua palavra venha de facto ao encontro das nossas necessidades espirituais. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos começar com um texto bíblico do Antigo Testamento que é muito conhecido. Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo 4 do livro de Provérbios e vamos ler o versículo 18. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos
é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Salomão está a falar de uma vereda. Ele diz a vereda do justo. E uma vereda é um caminho estreito, uma espécie de um carreiro, naturalmente diferente de uma estrada com um terreno plano, sem declives. Salomão está a referir-se ao percurso espiritual de cada um dos filhos e filhas de Deus, ou seja, daqueles que receberam a justiça de Cristo. E por isso eles são aqui designados como justos. É interessante notarmos que neste texto o Senhor, através do seu servo Salomão, fala-nos de crescimento. Repare o que diz o texto: vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A ideia com que ficamos deste texto é de uma caminhada que representa o crescimento na vida cristã. Na medida que vamos caminhando, vamos crescendo até que se dê o dia perfeito. Meus queridos amigos e amigas, ninguém nasce perfeito no reino de Deus. Ou seja, quando começamos a nossa carreira ao lado de Cristo, todos temos um caminho a percorrer. Essa caminhada só termina quando morremos. Ou então, quando se der o dia perfeito. E qual é o dia perfeito? Alguém poderá dizer que o dia perfeito foi quando conhecemos Jesus e com Ele iniciamos esta caminhada. Na verdade, quando aceitamos Jesus, esse é um dia perfeito. Mas não existirá um outro dia verdadeiramente tão perfeito como o dia da volta de Jesus a este mundo e da ressurreição dos justos. Esse será, sim, o dia perfeito. Existe um outro texto semelhante a este que mantém este conceito de crescimento na vida cristã. Vamos agora ao Novo Testamento. Vamos procurar na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1 e versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 1 e versículo 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. O texto aqui também nos fala de progressão na vida cristã, mas apresenta-nos uma interessante variante. Pois nos é dito que esse crescimento acontece se nos mantivermos firmes na palavra dos profetas. E qual é a palavra dos profetas? Sem dúvida, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. O que Pedro nos está a dizer é que quanto mais buscarmos a palavra de Deus, mais luz obteremos. É interessante que Pedro está a falar da estrela da alva que aparece no coração daqueles que buscam a palavra. Os antigos falavam muito da estrela da alva ou da estrela da manhã. E segundo se diz, a estrela da manhã é a última estrela que surge a leste no horizonte antes do sol nascer, anunciando o amanhecer de um novo dia. Em Apocalipse, no capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, no versículo 16, vamos ver que Jesus é comparado a essa estrela da alva. Vamos ler o texto. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. É Jesus quem fala. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi,
a resplandecente estrela da manhã. Em Apocalipse, Jesus apresenta-se como a estrela da manhã, como a estrela resplandecente. Voltando então ao texto de Pedro, a ideia com que ficamos é que quando a estrela da alva ou a estrela da manhã que representa Cristo surge na vida de um filho de Deus, então faz-se luz na vida desse filho de Deus. E ele encontra ao mesmo tempo a direção segura para aquela caminhada até o final da jornada. Jesus não aparece em nossa vida por um mero acaso, mas isso é o resultado da nossa constância e firmeza na palavra de Deus. O crescimento em Cristo é o resultado do apego à palavra de Deus. Não há crescimento na vida espiritual sem Cristo. E não há conhecimento de Cristo sem a palavra de Deus. A vida cristã é, pois, uma carreira que todos temos de percorrer se realmente quisermos um dia viver a eternidade com Jesus. E cada um terá que fazer o seu percurso. Na Epístola aos Hebreus, o autor dessa epístola, que acreditamos ser o apóstolo Paulo, ele apresenta-nos o grande desafio que está diante de todos aqueles que decidiram um dia iniciar a sua caminhada com Jesus. Repare, encontramos em Hebreus no capítulo 12. Hebreus no capítulo 12, nos versículos 1 e 2. Vamos ler Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço que o pecado de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Há aqui neste texto 3 aspectos importantes de como devemos percorrer a nossa caminhada. Antes de falar sobre o primeiro aspecto, o apóstolo começa por afirmar que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. É como se ele estivesse a dizer, há sempre nesta caminhada alguém que nos observa e que está realmente interessado em saber qual o tipo de testemunho que damos ou que tipo de vida levamos. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo menciona o primeiro aspecto que devemos considerar nesta carreira cristã. Então, ele diz, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O embaraço é um empecilho, é algo que atrapalha e que impede a progressão na caminhada. É como uma pedrinha no sapato que nos impede de caminhar corretamente. Se não nos livrarmos dela, poderemos não chegar ao destino almejado. Somos convidados a deixar tudo aquilo que possa ser um embaraço na nossa relação com o Senhor. Mas, em segundo lugar, nós lemos que devemos percorrer a nossa caminhada com paciência. O texto diz, corramos com paciência a caminhada. Imagine alguém que está a viajar e essa viagem é tão longa que parece nunca mais chegar ao fim. E agora pense que para além da longa distância a percorrer, ainda há obstáculos pelo caminho que por vezes são difíceis de contornar, tornando a viagem ainda mais longa. A vida cristã não é um caminho fácil de percorrer. Esse caminho é cheio de lutas e de aflições. Mas a vida cristã é um caminho que Jesus quis percorrer ao nosso lado. E por isso vem o terceiro aspecto importante, olhando para Jesus. São apenas 3 palavras,
mas que encerram o segredo da vitória na vida cristã. Enquanto vamos caminhando com paciência, vamos olhando para Jesus, e quando olhamos para Jesus através das Escrituras, nós o veremos como Ele é. Nós saberemos o que Ele fez, o que Ele nos promete e o que Ele nos pede, e iremos encontrar o seu caráter perfeito, no seu caráter perfeito, o nosso único modelo. Encontraremos nos seus ensinos a orientação segura para a nossa vida. E mais ainda, nas suas promessas encontraremos descanso. Sim, em Jesus encontraremos também justiça e redenção. Repare que o texto termina dizendo que Jesus suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus, onde agora intercede por cada um dos seus filhos. O ministério de Jesus em favor dos seus amados filhos não terminou. E Ele sabe que a nossa caminhada é muitas vezes difícil. Foi Jesus quem disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso está lá no Evangelho de João, no capítulo 16 e no versículo 33. A Bíblia claramente fala de provações na vida dos filhos de Deus durante a carreira cristã. Que tipo de aflições ou provações são essas? O apóstolo Paulo menciona pelo menos 2 tipos de provações. As provações interiores e as provações exteriores. Mas vamos considerar o primeiro tipo de provação, ou seja, a provação interior. Este primeiro tipo de provação é aquilo que chamamos de tentação. Na sua carta aos Efésios, no capítulo 6 e no versículo 12, o apóstolo Paulo, ele descreve um tipo de luta que cada filho e filha de Deus tem de enfrentar. Mas vamos ler o texto, Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Este é possivelmente um dos mais impressionantes textos do Novo Testamento. Aqui Paulo menciona uma luta ou um conflito que vai para além dos aspectos físicos. Paulo está a referir-se a um conflito numa outra dimensão, numa outra esfera, que, como eu disse, ultrapassa os aspectos físicos. Ele diz, não é contra a carne e o sangue. Ele fala de principados, de potestades. Ele fala de príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Afinal, o que significa tudo isto? Há uma solene advertência em Apocalipse que nos mostra o propósito de Satanás. Essa advertência a lemos no capítulo 12 do livro de Apocalipse e no versículo 12. Ali é-nos dito que o diabo desceu a nós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Sim, o propósito deste inimigo é tentar os filhos de Deus, levando-os ao pecado, porque sabe que Jesus está para voltar. Mas há uma boa notícia. A boa notícia é que não estamos sozinhos nesta luta. Se tivéssemos que contar apenas com as nossas forças, nunca iríamos conseguir vencer a batalha. A Bíblia ensina que o Senhor vai adiante dos seus filhos e peleja por eles. Ele vai à nossa frente, nunca nos abandona e batalha em nosso favor. O apóstolo Paulo dizia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso está escrito em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 31. Bom, agora vamos considerar o segundo tipo de provação que os filhos de Deus têm de enfrentar. Esse segundo tipo é o que vulgarmente chamamos de provação exterior.
eu refiro-me às dificuldades e às lutas que enfrentamos no nosso dia a dia, ou seja, os embates do nosso cotidiano. O apóstolo Paulo chega a apresentar uma vasta lista dessas provações exteriores que teve de enfrentar durante o seu ministério até uma certa altura. Essa lista está descrita na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11 e a partir do versículo 24. Eu vou apenas citar cada uma delas, cada uma das provações ali mencionadas pelo apóstolo, mas se quiser pode acompanhar na sua Bíblia em 2 de Coríntios, no capítulo 11 e nos versículos 24 a 28. Repara o que Paulo escreveu. Paulo escreveu que recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. Ou seja, pelas minhas contas, ele recebeu então 199 açoites, creio que de uma só vez. Mas depois ele diz que foi outra vez açoitado e agora com varas. Depois ele diz que foi apedrejado e continua a mencionar outras provações, tais como o naufrágio. Diz também que passou uma noite e um dia num abismo. Ele fala de perigos em viagens, de perigos em rios. Ele fala de salteadores, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos. Ele ainda menciona trabalhos e fadiga, vigílias. Ele diz que passou fome e sede, frio e nudez. E termina essa vasta lista de provações dizendo, além das coisas exteriores. Repare, ele diz que aquelas provações são as exteriores. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Há entre os filhos de Deus aqueles que pensam que quando estão a enfrentar grandes provações na sua vida, foi porque Deus os abandonou ou porque o Senhor retirou a sua bênção sobre as suas vidas. Geralmente essas pessoas pensam da seguinte maneira: isto ou aquilo está a acontecer-me porque Deus não está mais do meu lado. Provavelmente poucos são aqueles que terão uma lista de provações tão vasta como esta do apóstolo Paulo. Mas talvez, meu querido amigo, você tenha passado também por grandes provações, ou talvez esteja ainda agora a passar por alguma provação. Falando ainda de Paulo, é curioso saber como ele considerava ou nomeava essas provações que enfrentou durante a sua vida. Ele dizia: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Isso nós lemos na Epístola aos Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 17. As marcas do Senhor Jesus. Bom, a Bíblia nos diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, que foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. As marcas de Cristo estarão para sempre com Ele como símbolo da nossa redenção. Pois é, mas quem não tem marcas na sua vida? A vida por vezes nos deixa cicatrizes. Há cicatrizes que vamos ter de levar pela vida inteira. Mas sabe uma coisa? Por vezes essas marcas, sejam elas físicas ou interiores, nos ajudam a refletir como nos momentos de grandes provações, Jesus ali esteve ao nosso lado para nos ajudar, para nos fortalecer. Quantas vezes Ele nos levantou no meio do desespero, quando surgiram as dificuldades, as provações e lutas da vida. Mas eu diria ainda mais, essas marcas também nos ajudam a compreender o quanto somos dependentes de Cristo. E é assim que
que muitas vezes as provações se tornam em benefícios para a nossa vida. Já no final do seu percurso, mesmo no finalzinho da sua caminhada, Paulo pôs-se a fazer algo como que se fosse uma avaliação da sua carreira cristã. Uma caminhada cheia de peripécias, de lutas, de provações, de tentações. A vida desse apóstolo não foi nada fácil. Mas vamos olhar para a Bíblia e perceber como Paulo avaliou o seu percurso de vida. Vamos ler em 2 de Timóteo, no capítulo 4 e versículos 7 e 8. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Meus queridos, Paulo volta a falar de combate, de luta. Ele diz que foi um bom combate, mesmo levando consigo as marcas desse combate. Foi um bom combate. E um bom combate só é um bom combate quando se completa. E Paulo diz, eu completei a carreira. Ou seja, eu não fiquei pelo caminho, eu não desisti, apesar de todas as provações interiores ou exteriores. Paulo diz que prosseguiu olhando para Jesus. Ele diz, eu guardei a fé, ou seja, eu me mantive fiel aos princípios divinos. No início deste nosso encontro, esta noite, eu vos disse que a nossa caminhada aqui neste mundo terminará no dia da ressurreição, quando Cristo voltar. É isso que Paulo nos está a dizer. Ele diz que no dia da vinda de Jesus, ele e todos os que amaram a vinda do Senhor receberão das mãos do Salvador Jesus a coroa da vida. Ah, meu querido amigo e minha querida amiga, você já pensou nessa possibilidade de um dia receber de Jesus a coroa da vida, a coroa da justiça? Há uma descrição no livro de Apocalipse, no capítulo 7, um relato acerca daquele momento em que os filhos de Deus chegarão ao final do seu percurso. Quando eu leio na minha Bíblia esse maravilhoso texto, ali no capítulo 7 do livro de Apocalipse, capítulo 7, a partir do versículo 9. Apocalipse 7, a partir do versículo 9. Quando eu leio aquilo, eu não posso deixar de me emocionar. O apóstolo João diz que Jesus mostrou-lhe esse momento glorioso. Ele viu uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, de todas as tribos, povos, línguas. Todos eles estavam vestidos de branco perante Jesus, que os recebia. Todos eles tinham palmas nas suas mãos. Essas palmas simbolizam a vitória de Jesus e de seus filhos. João descreve aquele acontecimento como sendo glorioso. Havia cânticos de louvor, de ação de graças e glória a Deus. Então, meus queridos, vai haver um momento único, diz o texto, que um dos anciãos que participava naquele cortejo de vitória faz uma pergunta ao Senhor. Eu convido agora a abrir a sua Bíblia, então, em Apocalipse, capítulo 7, versículo 13. Vamos ler Apocalipse, capítulo 7, versículo 13. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de branco, de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Agora veja a resposta que vem a seguir da parte do Senhor. Diz o quê? E ele disse-me, tu sabes, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue
do Cordeiro. Você reparou? O Senhor está a dizer-nos esta noite que para os filhos de Deus há tempo de tribulação. E tribulação é o mesmo que grande provação. Eu não vou aqui esta noite entrar em questões de interpretação profética acerca do significado profético da tal grande tribulação. Aquilo que eu pretendo é apenas mostrar que nenhum daqueles que estará no céu com Cristo deixou de passar por lutas, tribulações e provações. Mas nós acabamos de ler que todos os que vão estar com Cristo são os que lavaram e branquearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E isso são símbolos da justiça de Cristo imputada a todos os pecadores arrependidos. A parte final do texto diz que o Senhor os cobrirá com a sua sombra. E a sombra significa descanso. Que felicidade estar à sombra de Deus. Que felicidade ir a Jesus e encontrar descanso. Finalmente, o texto conclui com esta maravilhosa promessa divina que lemos nos versículos 16 e 17. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem peste alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro está no meio do trono e os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes de águas vivas, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Será que existe alguém que nunca derramou uma lágrima ou que nunca chorou? Eu penso que não. Em algumas circunstâncias da nossa vida, já derramamos lágrimas sentidas pela dor, pela separação, pela tristeza de termos cometido erros e pecados em nossa vida. A dor, o choro e as lágrimas fazem parte da vida dos filhos e filhas de Deus. Essas lágrimas são o resultado da angústia, da perseguição, da opressão, da dor e morte. No entanto, tudo isso está fora do plano eterno de Deus para a nossa vida futura. É assim que Jesus, a estrela da alva, nos diz: nunca mais terão fome ou sede, nunca mais praga alguma cairá sobre eles, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Aqui temos um quadro notável das ternas misericórdias de Deus estendidas a cada um de nós que somos sua família. A nossa vida futura, meus queridos, será muito mais sobre Deus do que sobre nós mesmos. Por isso, a ideia de insatisfação pessoal não fará qualquer sentido. O reino celestial será um lugar de fontes inesgotáveis. Sim, meu querido amigo e minha querida amiga, Deus tem algo melhor que preparou para mim e para ti. Então não desistas da tua caminhada, ainda que o caminho se torne íngreme e apertado. Não deixes de olhar para o alvo. Jesus, a estrela da manhã, hoje nos convida a irmos a Ele com as nossas lutas, com as nossas debilidades e até com os nossos olhos umedecidos pelas lágrimas, pois a sua promessa é que Ele, no final desta caminhada, nos receberá e então limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu não sei se hoje no teu coração algo te perturba, se estás a atravessar um tempo difícil. Eu tenho recebido às vezes mensagens e mensagens que chegam até nós com pedidos de oração, e alguns dos nossos queridos que habitualmente estão conosco pedem oração porque vivem por vezes momentos de grande provação, de tribulação, seja no âmbito da sua família, seja por causa da perda de emprego, por questões de saúde, etc. Meu querido amigo, eu queria esta noite orar consigo. Eu convido esta noite a inclinar a sua fronte,
Se realmente você sente a necessidade de um milagre de Jesus na sua vida, então acredite que Cristo pode fazê-lo. Confesse ao Senhor os seus pecados, entregue-se a Jesus tal como está e Jesus o irá renovar a sua vida, o seu coração. E Ele também é quem pode nos ajudar a suportar os fardos do dia a dia. Convido então a inclinar a sua fronte, se o puder fazer, para orarmos ao Senhor. Querido Pai, nosso Deus, obrigado porque não estamos sozinhos no meio das lutas, sejam elas interiores e exteriores. Neste combate contra o pecado, Teu Espírito está ao nosso lado, para nos aconselhar, para nos firmar na verdade. Também, Senhor, no combate do dia a dia, nas lutas exteriores que nos chegam, também temos sentido a Tua mão e sabemos que a Tua promessa é: estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Eu peço-te por todos estes queridos que pedem orações por este ou por aquele motivo que Tu sabes, Senhor, que possas ir ao encontro de cada necessidade, segundo a Tua vontade. E agora, Pai, nós queremos pedir-te a paz para esta noite, que o Teu Santo Espírito continue a agir na vida de cada um de nós, na vida de todos os Teus queridos filhos que aqui estão presentes neste encontro contigo. E tudo te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Meu querido amigo, eu quero despedir-me de todos nesta noite, desejando-vos realmente uma boa noite e convidá-lo para estar conosco na próxima quarta-feira, às 20h30. Se quiser continuar a mandar-nos as suas mensagens através do telefone, do nosso telefone, se quiser anotar 933-93-9291. Teremos muito prazer em responder sempre aos seus pedidos e também a responder às suas orações, à necessidade das suas orações. Aqui estaremos nós também para o ajudar. Que Deus o abençoe, que Deus o guarde. Vamos cantar ainda um belo hino e então até à próxima quarta-feira, se Deus quiser. Perfumados vales com jasmim.